Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, o professor Rubens Figueiredo. Professor Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Thomas, o convite. Vamos bater um papo aí sobre o Brasil e a política. E fazendo a contextualização do professor Rubens, ele é cientista político, palestrante e autor de 31 livros. E hoje aqui eu recebo aqui um livro do professor Rubens Figueiredo, Sofrendo, Feliz da Vida, Alegria e Angústia de Ser Brasileiro. Professor, eu queria que você falasse depois um pouquinho desse livro. Também está aqui, passou pelo Conselho de Comunicação da Presidência da República e pelo Conselho de Estudos Nacionais e Políticos da Fiesp. Professor, conte um pouquinho da sua trajetória, a sua vida e dos seus perrengues. Olha, Thomas, você chega numa idade, né, 15, 16 anos, que você tem que decidir o que você vai fazer, o que você quer estudar na vida. E eu fui fazer medicina. Uau! Eu fiz até a metade do 3º ano de medicina. E eu gostava de medicina, mas aquilo que você estuda é mais ou menos aquilo que você vai ser na vida, né? Sim. E é muito difícil você ser alguma coisa que não faz totalmente feliz. Então eu troquei o estetoscópio pelos livros lá de Tocqueville, Marx, Rousseau, Durkheim e parti para essa área de ciências sociais e ciências políticas. Não foi uma decisão fácil, porque você não é muito comum, né, a pessoa largar um curso assim que tem mais status por outro que é mais alternativo, mas foi uma escolha acertada no final. Professor, como é que foi a sua experiência profissional no Conselho de Comunicação da Presidência durante o governo Temer? E quais foram os principais desafios enfrentados? Olha, todo mundo sabe que o governo Temer foi um governo impopular, né? A taxa de aprovação do presidente era muito pequena, mas era um governo forte. Então, esse conselho do qual eu tive a honra de fazer parte, ele se reunia uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês aqui em São Paulo. Era composto aí 5, 6 pessoas, entre elas o Eduardo Oineg, o falecido Chico Santa Rita, o Antônio Lavareda, Rui Altenfelder, Gaudêncio Torquato. Então, e a gente discutiu os principais assuntos relacionados à comunicação. E teve uma vez que a reunião se estendeu, Tom, e aí todo mundo com fome, né? Aí o presidente tirou lá 300, 400 reais do bolso e mandou comprar quibe e esfirra. E veio quibe e esfirra lá para 1 ano, né? Ficamos comendo quibe e esfirra até 8 horas da noite, exagerado. Mas foi um período bacana. Professor, você já escreveu aqui e organizou mais de 31 livros entre autorias e contribuições. Qual deles representa mais um marco na sua produção acadêmica e política e por quê? Olha, o livro que teve mais edições foi Marketing Político e Persuasão Eleitoral, que é uma espécie de um clássico hoje na área. Outro que também eu considero importante foi um livro que chama A Era FHC, um balanço, que é um livro bastante alentado, grande, que revisou tudo aquilo, grande parte do que foi feito durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que esses 2 são, assim, os mais importantes. E esse aí... Esse daqui, o Feliz da Vida. Sofrendo Feliz da Vida, esse daí... Alegria e Angústia de Ser Brasileiro. Não é fácil. Esse daí ficou em 3º lugar na Livraria da Vila. Bacana, hein? Durante dezembro do ano passado, 24. Ficou atrás apenas do Marcelo Rubens Paiva e do Yuval Harari, aquele livro Nexus lá. Então eu fiquei muito feliz e é um livro bem interessante e gostoso de ler.
Professor Rubens, eu sei que você tem uma experiência enorme na questão da política em si, da política brasileira. E qual que é a sua avaliação nesse nosso cenário atual? Você vê aí essas questões de geopolítica, Estados Unidos de um lado, Brasil agora do outro, tendo os BRICS também nessa formatação geopolítica. Qual que é a solução do Brasil, professor? Olha, Thomas, o Brasil vive hoje um problema de hiperatividade institucional e de disputa por espaço de poder, né? Claramente o Congresso e o Judiciário estão numa luta aí que não é muito saudável, né? O ideal é que os poderes sejam harmônicos, né? Sejam harmônicos e funcionem de tal maneira que quem ganha no final das contas seja o povo brasileiro. Você sabe melhor que eu que a participação do Brasil no comércio internacional como um todo é uma participação muito modesta e que o Brasil é um país muito fechado. Então o Lula ele se posiciona como um líder internacional, ele sempre busca esse tipo de protagonismo no momento que ele deveria ser mais amável, vamos dizer assim. Ontem na entrevista ele falou que os Estados Unidos promovem golpe na América Latina e coisas dessa natureza. Porque o importante é você conseguir reduzir essa tarifa para que o Brasil possa continuar exportando. E aí você acha que, por exemplo, falta uma atuação mais proativa e de diálogo com os Estados Unidos, desse atual governo? Eu acho que sim. Existe um estudo muito interessante, você deve conhecer, de um scholar, de um acadêmico que se chama Daniel Buarque. Então o que ele fez? Ele entrevistou os players da diplomacia mundial. Uhum. E ele verificou o seguinte, que o Brasil, principalmente o Lula, tem uma vontade de ser protagonista que é desproporcional à respeitabilidade que o Brasil tem como potência mundial. Porque essas pessoas que foram entrevistadas, que são embaixadores e diplomatas dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, os países mais desenvolvidos, e falam assim, o Brasil não consegue resolver seus problemas internos. Você tem o juro mais alto do planeta, você tem IDH pífio, você tem um déficit fiscal enorme, você tem violência. E você quer dominar o mundo, então resolve primeiro os problemas lá que você internos, tem, né, interno, para depois vir falar o que a gente tem que fazer. E na sua avaliação, professor, como é que você vê os próximos anos? Qual que é a perspectiva do Brasil para os próximos anos? A gente tem eleição ano que vem, você tem a direita de um lado, a gente vê o que está acontecendo com a direita, a esquerda também do outro lado. Agora eu acho que está tendo uma crise, né? Mas na sua avaliação, como é que você vê e como é que você acha que vai ser as eleições do ano que vem? Olha, a gente tem um modelo de vontade popular que é muito estranho, né? Se você pegar a rejeição dos principais candidatos, os principais líderes, né? Porque o Bolsonaro não vai ser candidato, o Lula tem 47% de rejeição e o Bolsonaro tem 44%. São rejeições altas também, altíssimas, né? São rejeições altíssimas. Isso gera um movimento de vontade popular que é de ser contra alguma coisa. Tanto é que quando você coloca qualquer candidato disputando com o Lula nas simulações de pesquisa, você vê que esse candidato tem um índice de intenção de voto bastante significativo. Agora, o que o Brasil precisa é ajeitar as contas públicas, né? Seria a questão do ajuste fiscal, né, professor? Que não é um discurso interessante, né?
Não é um discurso que empolgue a população. O Brasil é muito pobre. Dados de 22 mostram que a mediana, metade do Brasil ganha menos de R$ 1.300 por mês. Então, você falar que vai ter que fazer sacrifício, você falar que vai ter que cortar gastos, não é um discurso muito interessante para esse pessoal que é a grande parcela do nosso eleitorado. Professor Rubens, na sua avaliação, quais foram os maiores acertos e erros do Brasil no processo dessa consolidação democrática desde a redemocratização? Olha, o Brasil ele conseguiu fazer uma transição do regime militar para o regime civil, que foi uma transição de boa qualidade, para não falar de excelente qualidade. Você teve, a gente tem na literatura clássica, né, 2 tipos de transição. Você tem a transição por colapso, quando você acontece alguma coisa parecida com uma revolução e aí cai o regime militar, e você tem a transição que foi chamada por Guilherme O'Donnell da transição transada. Quer dizer, uma transição com negociação. E a elite do civil, né, e a elite militar também conseguiu estabelecer um diálogo que acabou numa transição tranquila, sem grandes percalços, ao contrário do que aconteceu em alguns países da América Latina. Então foi de boa qualidade a nossa transição. E professor, como é que você analisa, por exemplo, agora o Congresso, né? Você vê que o Congresso está mais forte no sentido de ter os deputados terem esse orçamento deles de um lado e você ter o executivo do outro. Como é que você analisa agora esse cenário de um fortalecimento maior do próprio Congresso Nacional? Olha, Tom, eu costumo brincar que o Brasil é um caso de teratologia institucional. Porque, na verdade, nós temos 4 poderes executivos. Você tem o poder executivo, que é representado por Lula e a República da Bahia, lá, os mais próximos a ele, que quer se eleger. Uhum. Você tem o executivo da área econômica, que quer dar alguma disciplina na área fiscal. E o que você falou, o poder legislativo acaba funcionando como um poder executivo também. 24,5% dos recursos discricionários é o legislativo que direciona os investimentos. Uhum. E você tem o poder judiciário, o Supremo principalmente, que manda esses 3 fazer as coisas. Então é outro executivo. Então é um caso muito diferente de organização aí, política institucional, que faz com que você não tenha uma coordenação de governo tão eficiente assim. Professor, você já realizou palestras em muitos países, Alemanha, Argentina, México. Quais aprendizados internacionais você considera mais valiosos para compreender o Brasil de hoje? Olha, o que eu percebi é que o Brasil é muito autocentrado em si mesmo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de querer entender o que está acontecendo na América Latina, no mundo. Então você tem uma espécie de isolamento aí do Brasil. E a nossa cultura é muito interessante. Existe um cientista social famoso, o Huntington, que ele fala que o Brasil não é do Ocidente. O Brasil é alguma coisa diferente. Porque é essa mistura que a gente protagonizou, né, do índio, sim, do negro e do europeu, num primeiro momento. Os portugueses é uma miscelânea aí única do ponto de vista das culturas conhecidas. Então isso cria um jeito de ser que é interessante quando você vai fazer palestra fora do Brasil.
é você explicar, porque as pessoas tendem a não entender muito o jeito que a gente... do Brasil. O jeito que o Brasil é. E professor Rubens, como é que você vê você vê o Brasil com muitas culturas, né? A semana retrasada entrevistamos aqui o deputado João Luiz do Amazonas. E ele falando que quando ele vai fazer um trabalho nas cidades, ribeirinha, ele sai de barco, às vezes é um avião anfíbio. E aí você vê as diferenças de cada lugar, né? De um estado para o outro. São Paulo temos boas rodovias, mas você vai para Minas Gerais já tem outro tipo de rodovia, falta mais infraestrutura. Como é que você vê o Brasil e quais são esses gargalos para investimentos de melhoria e o Brasil ser um país que tenha produtos que possam concorrer no mercado internacional? Olha, na verdade o Brasil, vou te dar um dado, Thomas, de 2010 a 2024, o PIB per capita do mundo cresceu 14%. 14 não, 40%. Uhum. E o Brasil, o PIB per capita caiu 10%. Então essa indisciplina fiscal gera uma incapacidade de você fazer investimentos na infraestrutura, que é o que a gente precisa. Nós temos uma matriz, né, energética de boa qualidade, porque nós temos muitos rios, nós temos vento, nós temos uma área ensolarada gigantesca, mas a nossa matriz de transportes é uma tragédia, porque a gente transporta tudo por via rodoviária, que é muito mais caro. Então esse é um lado, né? Você tem que ter... O Estado hoje ele investe coisa de 1,5% do PIB, que é algo absolutamente ridículo, né, para um país dessas dimensões e que exporta tanto. E essas diferenças são gritantes, né? Você tem a maior desigualdade de renda do mundo ocorre no Brasil. Isso se reflete nas mais diferentes regiões aí. Professor, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme, um documentário, mas isso você responde no nosso segundo bloco. Vou pedir para que a produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o professor Rubens Figueiredo. Professor Rubens, você quer indicar um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores? Olha, um livro recente que eu acho interessante para entender o Brasil é do Fábio Jambiagi, chama-se A Vingança de Tocqueville, que ele faz um histórico bastante interessante sobre o aumento do nosso déficit público, quem foram os principais responsáveis para o Brasil chegar aonde ele chegou. E para o pessoal que gosta mais de literatura, eu indicaria esse livro mais recente do Rui Castro sobre a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. Aliás, ele faz mostra, né, uma cidade cosmopolita, onde ali você se digladiava o comunismo, o fascismo e aqueles que defendiam a democracia. De filme, posso falar? Lógico, professor. Tem uma série na Disney Plus que chama Meu Querido Zelador. Se você quiser, é argentina, se você quiser dar boas risadas, e ninguém pode deixar de assistir o filme A Vida é Bela, né? Que é uma das coisas uma das manifestações culturais mais primorosas aí que a gente conhece. Professor, como membro do Conselho de Estudos Nacionais e Políticos da Fiesp, quais são as principais questões que o Brasil precisa enfrentar para garantir estabilidade política e crescimento econômico? Mais uma vez o bebê volta aí para a discussão,
que é a questão do nosso Estado, né? O Estado brasileiro, ele assambarca coisa de 13% do PIB, que é algo muito alto, né? E o Estado brasileiro também é ele um produtor de desigualdade. Primeiro, a remuneração entre os diversos poderes é muito desigual, né? E você tem um Estado que não provê a sociedade de serviços, serviços eficientes. Uhum. Então, para você ter uma ideia, o Poder Judiciário é o mais caro do mundo. Você leva 1,6%. E eu acho que um dos maiores tribunais da América Latina. Sem dúvida. Número de processos, né, professor? Então você vive uma sociedade muito judicializada. Você tem uma legislação, principalmente trabalhista, você sabe isso melhor que eu, que é da década de 40, do século passado. E por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que tem menos juízes por 100 mil habitantes. Tem 80 só, mesmo gastando essa montanha de dinheiro. E agora nós vimos aí semana passada, ou essa semana, que o Superior Tribunal do Trabalho está construindo lá no aeroporto de Brasília uma área VIP, porque os nossos juízes do trabalho não podem cruzar com cidadãos comuns na área de embarque. É uma coisa totalmente... Para um país tão pobre, né? Você está dizendo assim, de afastar o judiciário até mais da população, né, professor? Exatamente. Eles não podem se misturar ali com os seres humanos normais. E você tem... Sabe quantas pessoas vivem do Estado hoje? Mais ou menos 95 milhões, com benefício de prestação continuada, INSS, coisas dessa. Tem 2 milhões de bolsa pescador. Se todos esses 2 milhões pescassem, acabavam os peixes do planeta. Professor, e como é que você vê, por exemplo, agora essa crise ou a imagem do Poder Judiciário através do Supremo? Você vê um ativismo muito grande do Supremo. Como é que a população enxerga? Como é que você, na sua formação como cientista político, enxerga esse poder, né, dentre os 3 ou 4 poderes que você mencionou, tem a sua relevância no atual cenário do Estado democrático de direito? Olha, você pergunta sobre como a população vê. A pesquisa mais recente aí do Datafolha coloca o Supremo no mesmo patamar do Lula. Então tem lá mais ou menos 20% de ótimo e bom e mais ou menos 40% de ruim e péssimo. Uhum. Agora, o que a sociedade está percebendo, isso é muito ruim do ponto de vista da consolidação da democracia, é a questão de que parcelas ponderáveis do eleitorado brasileiro não estão vendo que esse julgamento do Jair Bolsonaro está sendo justo. Uhum. E essa percepção de justiça na ação do Supremo é fundamental para que se dê credibilidade ao resultado do julgamento. Sim. Então eu acho que esse caminho de um certo assodamento, uma velocidade muito alta e um conjunto de punições que são entendidas pela opinião pública como exageradas, não é salutar aí para a vida da democracia. Porque, professor, se você analisar, a gente tem os tribunais aqui de São Paulo, que são tribunais técnicos, e aí você leva para a esfera de Brasília, parece o que você está falando, é muito político, né? Fica uma coisa mais política do que propriamente técnica. E aí eu acho que talvez essa imagem fique um pouco comprometida até para o próprio Poder Judiciário. Exatamente. Você tem também no Supremo uma hiperatividade enorme, né? E você tem uma personificação da justiça na figura de alguns poucos ministros, e hoje, né, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa personificação
eu acho que é exagerado e não faz bem não para consolidação, a solidificação da democracia na opinião pública. Professor, lá atrás, quando eu te conheci através do nosso amigo Gustavo, fizemos lá uma pesquisa importante da região do centro de São Paulo, que você me ajudou a fazer uma pesquisa das ruas, do centro, da potência, do comércio, ali, tanto da região da 25, do Mercadão, do Brás, do Bom Retiro, da Liberdade. Queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que foi feito, que uma pesquisa com dados naquela ocasião. Acho que foi antes da pandemia, né, professor? Foi antes da pandemia. E que... nós levamos até o prefeito. Exatamente, que foi uma pesquisa que ninguém nunca tinha feito antes, mostrando o potencial do centro de São Paulo. Queria que você comentasse um pouquinho com nossos telespectadores sobre essa pesquisa, como é que você conseguiu os dados. O Thomas, ele é imparável, né? Então, ele é muito atuante e ele teve a ideia da gente fazer esse levantamento do potencial de quanto esse comércio movimenta e o potencial que ele tem para a cidade de São Paulo. E realmente os resultados foram impressionantes, né? Acho que deu coisa de 2 bi, né? De movimentação por ano, e nós fizemos uma pesquisa de campo e também pesquisa de dados secundários que estão disponíveis aí nos nossos órgãos de coleta e consolidação de dados. Isso foi apresentado para a prefeitura numa reunião grande que o Gustavo conseguiu organizar lá. E foi divulgada também, né? Sim. Precisamos repetir aquilo lá para atualizar ele, atualizar, né, aquele levantamento lá que foi muito, muito interessante. Professor, finalizando aqui, quase chegando ao fim do nosso programa, mas antes disso, olhar para a sua trajetória desde a formação na USP até a sua experiência no governo e na consultoria. Qual ensinamento pessoal você considera mais valioso para os estudantes e profissionais que nos seguem, que estão começando agora nesta área? Eu tô muito... Você tem que ser feliz na vida, né, o Thomas? Então, a primeira coisa que eu vejo é que quem dá certo, todo mundo que tem sucesso, faz a coisa com paixão. Sim. Eu acho que você ser apaixonado por aquilo que você faz é fundamental. E você ter um objetivo, né? Você colocar uma esperança lá na frente e correr atrás dessa esperança. E você está sempre se atualizando, porque a tecnologia ela tem uma velocidade inacreditável, muito grande, e a inteligência artificial hoje está... É uma realidade, né? É uma realidade que você precisa, como consultor, como empresário ou como profissional liberal, você precisa ter o mínimo de domínio para você fazê-la trabalhar a seu favor. Você vai ser o profissional de hoje e o do futuro vai ser aquele com mais criatividade e capacidade de fazer com que a inteligência artificial trabalhe a seu favor. Professor, eu tenho um amigo que ele mexe com inteligência artificial, ele fez uma apresentação no slide e a imagem era um ônibus chegando como se fosse a inteligência artificial. Aí o advogado tinha 3 opções. Ou ele entrava no ônibus e pegava o volante, ou ele era atropelado, ou ele pegava lá carona no ônibus. E aí ele estava dizendo assim, é melhor você, já que tem essas 3 opções, melhor você entrar no ônibus e pegar o volante para você conduzir a inteligência artificial. É uma bela imagem, né, do que tá acontecendo. Outro dia eu estava vendo ouvindo, né, na rádio, acho que chama Acelera, o projeto do profissional, que é assim, você junta um pool de artistas que podem fazer propagandas para pequenas
empresas que também formaram um pool. Então você tem uma padaria, você tem lá um baita artista da Rede Globo fazendo por um preço bastante razoável a propaganda. Então isso é tecnologia hoje de você criar novas coisas usando a inteligência artificial como instrumento, legal, não como balizador da sua ação. Professor, chegando já ao fim, eu já abro aqui para suas considerações finais do nosso programa Contrato Social. Primeiro que o nome é espetacular, né? O Contrato Social do Rousseau, que é um dos jusnaturalistas lá, que é um dos pedaços, um dos aspectos mais bonitos da ciência política, né? Como as sociedades se organizam para viver melhor e normalmente viver em paz e fazer com que a vida de todo mundo seja cada vez mais profícua. E eu acho que o Brasil precisa um pouco mais de paciência consigo mesmo. Esse clima de metade da população rejeita um e metade rejeita o outro, não é um clima apropriado para você construir políticas sociais que nós precisamos. E para terminar, essa rejeição é muito parecida com ódio. Não é aquela rejeição de que você não gostava porque o fulano era do partido tal, ou porque fulano apresentava uma proposta tal com a qual você não concordava. É ódio. E nenhuma sociedade vai para frente na base do ódio. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento e aqui fazer um agradecimento especial ao professor Rubens Figueiredo pela sua análise, pelas suas reflexões no nosso programa Contrato Social. E aqui convidamos vocês para o nosso próximo capítulo, nosso próximo programa na semana que vem. Muito obrigado.